E aí, Elias, nos últimos momentos, né, o Brasil teve o protagonismo na cúpula dos BRICS aqui no Brasil, né, e isso, obviamente, foi o grande estopim para o Trump agir, né, mais até, penso eu, e eu quero te ouvir a respeito disso, do que a própria pauta Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é o bom argumento que cola no, no debate público, né? O Bolsonaro consegue ser uma boa desculpa, mas eu acho que mira na coisa da crescente relação dos BRICS para despotencializar, desdolarizar os Estados Unidos, né, e batendo no Brasil, tentando de alguma maneira cutucar a China. Mas, além disso, o Brasil protagonista, presidente Lula na presidência do Mercosul, e hoje, né, essa reunião, esse encontro em defesa da democracia, que trazem Lula, Boric, Orsi, Petro e também o Pedro Sanches, né, que elaboraram uma carta belíssima ontem defendendo a democracia. Esse encontro é uma escalada em resistência ao trumpismo ou ele é em caso de incêndio quebra o vidro? O que é? O que trata disso? Indo ao início da sua questão, que você coloca que é mais contra os BRICS e menos o Bolsonaro, eu acho que você tem razão, evidente que, por exemplo, quando os americanos eles bombardeiam o Irã, eles não queriam derrotar o Irã. Uhum. Não tinham intenção de derrotar o Irã, e sim atingir diretamente um membro dos BRICS e atingir um país cuja localização se torna ou coloca como um país estratégico para as intenções chinesas de ligar a Ásia, a Europa e também o resto do mundo através da iniciativa Cinturão-Rota, ou seja, o Irã ele é um grande entroncamento ferroviário, rodoviário, portuário, e é um país fundamental para o sucesso da iniciativa Cinturão-Rota, que todos sabem que é a grande iniciativa chinesa, da política externa chinesa para o mundo. Então, atacar os BRICS, o Irã é atacar os BRICS e é também atacar a China nesse caso. O Brasil também, ou seja, atacar o Brasil, ele é em grande medida atacar o elo frágil dessa cadeia dos BRICS, porque o Brasil ele não é um país cuja burocracia de Estado e mesmo de governo, ele não é convencido da centralidade dos BRICS, não é convencido da centralidade das relações com a China, tanto é que nós ainda namoramos com a Europa, ainda namoramos com um acordo comercial que seria altamente prejudicial para o Brasil, que é esse acordo comercial Mercosul-União Europeia, tá? Então, o Trump ele ataca um país que tem uma ligação com os BRICS muito forte, esse é o caso do Brasil, que está na presidência, o Lula é fundador dos BRICS, mas, ao mesmo tempo, também é um país cuja parcelas do governo e do Estado não veem os BRICS com muita simpatia. Mas, por outro lado, observando a estratégia geral norte-americana e o papel do Brasil nessa estratégia geral, a defesa do Bolsonaro e a pressão exercida sobre os ministros do Supremo, sobre o governo, é parte fundamental disso daí. Porque o Bolsonaro ele é o prócer norte-americano aqui no Brasil. Ele é o representante dos interesses do imperialismo norte-americano aqui no Brasil. E aqui eu trago um ponto de reflexão que eu acho que a esquerda demorou muito para cair essa ficha, nem sei se caiu ainda, que é enfrentar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a extrema-direita, a partir de um campo de atuação que, para eles, parecia ser um campo privilegiado, que é a defesa dos símbolos nacionais. A defesa de um nacionalismo meio que um tanto quanto que difuso, mas que conseguiu trazer para si os símbolos nacionais. A esquerda, quando desiste de travar essa batalha pelos símbolos nacionais e pelo nacionalismo, enquanto valor intrínseco, é um valor histórico da esquerda brasileira, ela acabou que perdendo muito espaço e abrindo possibilidade de perda, vamos dizer assim, para o bolsonarismo em nível de debate público mesmo. Então, nós nos concentramos muito nas pautas de costumes, nas chamadas questões identitárias, que eu acho que não é identitária, é uma outra coisa, e nós não enfrentamos o bolsonarismo naquilo que nos é muito forte historicamente, ou seja, a esquerda brasileira, os comunistas em particular, sempre foram os principais defensores da soberania e da independência nacional, e enquanto que o Bolsonaro, que fez o governo mais entreguista da história do Brasil, disputando com o Fernando Henrique, acabou que ficando para consigo
o verde e amarelo, a pecha, vamos dizer assim, de defesa do Brasil, dos brasileiros, etc. Eu acho que o momento também hoje é muito propício para que a esquerda se encontre consigo mesma, né? Se encontre com a história da esquerda brasileira e ela se coloque como não agora taticamente, uma questão conjuntural, mas sim ela se coloque como a grande defensora dos interesses nacionais brasileiros, em detrimento dessa direita que está sendo colocada aí. A questão da América Latina, essa carta que é Brasil, que é Chile, que é Petro, eu acho que é muito louvável isso, eu acho que tem que ser feito. Mas acho que é um momento único na história da América Latina, recente, tá? Cá entre nós, os americanos tiveram muito sucesso na derrubada de governos de caráter nacional popular aqui na América Latina, né? Até que sobrou Venezuela, sobrou Bolívia, a Colômbia, ela está resistindo, o Chile são um tanto quanto desconfiado das reais intenções de Boric, e agora o Brasil que vive uma grande corda bamba, ou seja, aquela tendência no começo dos anos 2000, né, ela foi desfeita em grande medida, com muito sucesso pelos Estados Unidos. Tanto é que hoje você já não tem mais uma agenda de integração sul-americana, não tem mais uma agenda de integração continental tão forte quanto foi nos anos 2000. E acredito que nós temos que aproveitar essa oportunidade, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, para reunir a América do Sul, né? E diante do que está acontecendo, resgatar a necessidade de reconstrução, né? Da Unasul, da construção, da possibilidade da viabilização de um banco para a América do Sul, né? E da constituição de um esquema rodoviário, ferroviário e energético que integra a América do Sul de uma vez por todas. Ou seja, falta uma agenda mais estratégica para a América do Sul e que vá além da defesa da democracia como fim em si mesmo, né? E aí, Elias, uma outra notícia que também andou ganhando vulto nos últimos dias foi uma possibilidade, claro que isso não alegado institucionalmente, é mais até de vontade popular, mas obviamente a gente sabe já que conversas aproximaram essas duas figuras da política de América, que é Lula e Cláudia Sheinbaum, e a possibilidade do México integrar os BRICS. Essa escalada do tarifaço estadunidense contra o Brasil pode acelerar ou pelo menos potencializar essa entrada, ou você acha que não passa por isso? Passa sim, eu acho que os americanos eles estão criando uma situação, por exemplo, quando os Estados Unidos eles bloqueiam os ativos russos na casa de 600 bilhões de dólares, evidentemente que isso prejudica a Rússia no curto e médio prazo, porque a Rússia foi roubada em 600 bilhões de dólares, os ativos russos foram literalmente expropriados pelos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? O mundo inteiro passou a ter um olhar de desconfiança em relação aos Estados Unidos. Tanto é que a desvalorização cambial que hoje ocorre no mundo, a desvalorização do dólar, ela é uma expressão disso. Por quê? Porque as empresas e as pessoas físicas estão buscando outras formas de outros refúgios seguros para os seus ativos. Antes era o dólar, sempre foi esse refúgio seguro. Hoje, por exemplo, está virando ouro, né? O preço do ouro não para de subir por conta da busca do ouro enquanto uma alternativa ao dólar enquanto reserva de valor, tá? Então, a situação que os americanos criaram a partir da Rússia, a partir da utilização do dólar enquanto uma arma de destruição em massa, foi acelerar o processo, por exemplo, de integração entre as economias russa e chinesa, né? Foi acelerar o processo de países interessados a se integrar aos BRICS. Tanto é que houve uma expansão dos BRICS nos últimos anos, tanto como entre membros plenos, como também como membros associados, né? Então, o México, evidentemente, como um país estratégico no mundo hoje, ele será muito bem-vindo para os BRICS, caso realmente essa intenção se concretize. Então, é a tendência internacional que se acelera com essa postura do Trump no mundo, né? Que coisa, hein? E tudo tão rápido. 2025 tem acumulado tanta informação a respeito da geopolítica que a gente não pode
que sabe piscar, né? O governo brasileiro entende que a bola está no campo dos Estados Unidos para propor algum tipo de negociação envolvendo essas sanções em tarifa. Temos 10 dias aí até o dia 1º, que seria a entrada em vigor. Você acha que os Estados Unidos chamam o Brasil para uma conversa? O Trump disse que sentaria com Lula, não agora, ele disse isso há uma semana atrás. O não agora, para o Trump, a gente não sabe o que ele quer dizer, né? Se é daqui a 48 horas, se é daqui a uma semana, mas você acha que tem chance de sentar e dar uma aliviada nessa tensão, Elias? Eu acho que não interessa para os Estados Unidos no imediato aliviar essa tensão, né? Não Uhum, interessa para os americanos. Eu acho que vai acontecer, o que deve acontecer é um balanço interno aqui entre os bolsonaristas de quem está ganhando e está perdendo com isso. É evidente que os bolsonaristas estão perdendo muito, mas também existe o quê? Uma aposta dentro dos Estados Unidos, a partir da pressão que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm feito, de dobrar a aposta nas sanções contra o Brasil, que vai além das tarifas, né? Daí, enfim, existem outras possibilidades que precisam observar de sanções ao Brasil. Então, existe uma contradição no bolsonarismo hoje, que é entre defender o Brasil, né, ou defender o Bolsonaro, né? Então, enquanto o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estiverem em Washington tramando contra o Brasil o tempo inteiro, que, aliás, eu acho que uma coisa que é incrível é que não existe uma legislação para punir ambos, né, aqui no Brasil. Existem crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas não existem crimes contra o interesse nacional, contra a soberania. Isso é algo a se pensar a partir de agora. uhum. Então, eu não sei o que falar, por exemplo, eu sou muito honesto, o que vai acontecer nos próximos dias por conta dessa contradição dentro do bolsonarismo, né? Eu não acho que Trump é um cara que, nesse caso do Brasil, tende a recuar. Vai recuar em relação à China, porque a China é muito mais importante para os Estados Unidos do que o Brasil hoje, em nível de controle da inflação, ou seja, a China exporta muito para os Estados Unidos, importa muito para os Estados Unidos. Agora, o Brasil é uma outra história. Então, a possibilidade de ele dobrar a aposta em relação ao que foi feito até agora é uma possibilidade real e concreta, não é uma não possibilidade, assim como uma possibilidade de conversar também, ou seja, como ele é uma figura meio errática, né, tudo pode acontecer.